Hoje o tema é Chaim Perelman. Vamos pensar o seguinte: por que alguém obedece à lei? Obedece à norma? Às vezes as pessoas obedecem à norma por conta de uma força do Estado ou por conta de uma coercibilidade no sentido do medo, do temor de que um dia possa vir a força do Estado. Agora, a proposta talvez de obediência à norma se dá por conta de um convencimento, ou seja, por conta de uma argumentação de que determinada regra é necessária para ser imposta a todos, no sentido de uma conduta que todo mundo aceite como válida. Percebe então que, por conta de uma argumentação, de um convencimento, as pessoas obedecem uma norma não pela força ou não pela coercibilidade, pelo medo, mas porque obedecer uma norma e determinada norma é certo, porque é certo em obedecê-la. Veja, percebe que existem três formas de obediência a uma norma: ou pelo medo, ou pela força, ou porque é certo de obedecer, por conta de uma argumentação que foi feita de forma anterior. Essa ideia de argumentação nasce com Aristóteles, que vai falar da retórica no seguinte sentido: a retórica de Aristóteles é ter a credibilidade de quem fala, do orador, ou seja, que nós chamamos de ethos, ou por conta de um uso de emoção pelo orador, que é o pathos, e também usando argumentos fortes, lógicos, com dados, estatísticas, que seria o logos. Então, a antiga retórica de Aristóteles tinha a ver com o logos, com o pathos e com o ethos. Todavia, vem Perelman e diz o seguinte: que tal uma nova retórica baseada não na oralidade, mas no texto? E esse texto deverá ter uma estrutura de argumentação muito bem feita, uma estrutura que aborde questões do momento, da nossa realidade, que tenha uma linguagem comum. E por conta dessa linguagem, dessa realidade, uma ótima estruturação, eu consiga trazer o interlocutor, a pessoa para quem a gente fala, para esse auditório, uma adesão desse auditório dentro daquela argumentação que gere um convencimento. Perelman vai dizer que existem então auditórios, e a doutrina costuma dizer que existe um auditório universal e um auditório particular. Esse auditório universal, para Perelman, seria todo mundo, todos que tenham razão no sentido de pensar, e todo esse auditório universal precisa ser convencido. No entanto, para convencer esse auditório universal, deve-se usar dados fortes, um argumento baseado em conteúdo abstrato, desde que não se caia a fatos. Ou seja, para eu convencer alguém, um auditório universal, eu preciso encontrar conteúdos de direito e não conteúdos de fato, conteúdo abstrato, que é o oposto do auditório particular. No auditório particular, o que nós temos não é a busca do convencimento, mas sim a persuasão. Persuadir alguém, diz o Perelman, é usar de informações fáticas, ou seja, como eu tenho uma parcela do universo, imagine aí uma cidade, uma associação, uma igreja, eu vou persuadir este auditório, diz Perelman, nem sempre talvez usando argumentos verdadeiros, mas por conta de se usar conteúdo fático e não o abstrato, né, como se faz no auditório universal, eu vou persuadir. Então veja, eu tenho no auditório universal, nós temos a ideia do convencimento, e no auditório particular a ideia da persuasão. É importante que nos escritos de Perelman ele fala em três auditórios, tanto que recentemente no exame 13 da OAB caiu uma pergunta de Perelman dentro daquelas duas separadas para a filosofia do direito, em que se queria descobrir quais são os três auditórios de que Perelman fala. E na questão,
abordava-se o assunto dentro de uma decisão judicial. Como aceitar uma decisão judicial? Que tipo de auditórios nós temos? E aí a resposta era a opinião pública, que seria universal, né? Tem também a ideia de uma dialética entre quem fala e quem recebe a informação. E o terceiro auditório seria nós consigo mesmos. Vamos assim interpretar a pergunta que a OAB fez. Agora, em concurso público, como que seria esse tipo de questão, numa questão aberta? A ideia de analisar Perelman dentro de um concurso é dentro da ideia do universo e do particular. Ou seja, encontrar um tema, pano de fundo, e a partir deste tema, analisar como que se justificaria uma determinada posição usando esses dois auditórios. Ou seja, usando um auditório particular, eu tenho que partir em cima dos fatos. Usando um auditório universal, eu devo analisar via uma análise abstrata, ou seja, uma ideia de justiça abstrata para validar um raciocínio argumentativo. É isso. Até a próxima, pessoal.